Olá, olá! Seja bem-vindo a mais um Screencast do Vedovelli. Nesta aula, falarei para você sobre JSON Web Token, ou JWT, uma solução para autenticação utilizada em APIs REST e que está sendo bastante utilizada pelos desenvolvedores na atualidade. Por que o JWT ele é tão bom? Primeiro, ele é seguro, ele carrega consigo todas as informações que permitem validar a sua autenticidade, ele permite enviar informações, sejam elas quais forem, e terceiro, ele é muito seguro para ser trafegado numa URL ou através dos headers da sua solicitação HTTP. Então, se você tem curiosidade sobre o que é um JSON Web Token, como ele é construído e como ele é utilizado, assista esse vídeo. Bom, esse screencast ele será um pouco diferente porque eu vou utilizar PHP puro e simples, não terá nenhum framework envolvido, pelo menos de início, e ele serve simplesmente para ensiná-lo a gerar um JSON Web Token a partir do PHP, usando o PHP para gerar um JSON Web Token. Porque eu vejo muita gente falando dele, muita gente sabe para o que ele serve, usam bibliotecas para gerá-los, mas não sabem como que se chega naquele resultado final. Então a minha intenção aqui é trazer esta informação para você, porque é muito importante que você utilize as bibliotecas, mas é tão importante quanto que você saiba como o trabalho que ela faz para se chegar naquele resultado, tá bom? Então vamos lá, começando. O JWT ele é composto de header, payload e secret, signature, vou chamar de secret para ficar mais fácil, tá? E aí eu vou colocar ali uma chave, que será a chave utilizada na criptografia, e esse é o segredo da segurança do JWT. Eu chego lá num instante, eu vou colocar o nome de Bob Esponja. Pode ser qualquer coisa melhor do que isso, mas Bob Esponja é adequado para o que nós precisamos fazer neste momento. Então vamos lá. Vou começar tratando do header. O header ele contém algumas informações obrigatórias e utiliza uma nomenclatura própria do JWT, da especificação. Então, primeira coisa é o tipo, depois nós temos o algoritmo, tá? Que é HS256. Beleza, então temos aqui o header. Eu vou dar um print R aqui só para que a gente acompanhe a evolução dessa informação. Por enquanto, nós temos apenas o array na tela. Aí eu vou converter para JSON. Temos lá, não temos ainda. Tá, porque é encode. Temos lá convertido para JSON. E por fim, nós convertemos para a base 64. Então aqui eu faço uma pausa. O que é base 64? É uma forma de você codificar arquivos binários e o resultado disso é um texto. Base 64 ele vem sendo utilizado há anos e anos e anos sem que a gente soubesse disso. Um bom exemplo é anexar arquivos a e-mails. O e-mail ele é um grande arquivo de texto que trafega pela internet. Então, quando você faz um anexo numa mensagem de e-mail, o seu cliente de e-mail, seja ele um software instalado no computador ou um webmail como o Gmail, por exemplo, ele converte aquele binário em texto utilizando base 64 e o resultado é uma string parecida com isso, dependendo do tamanho do anexo, muito maior, tá bom? Então, por que a escolha do base 64 para fazer um encode das informações contidas no JSON Web Token? Porque ele é seguro para ser enviado na URL numa chamada GET, por exemplo, ou então ser adicionado num header, que são as duas maneiras que você pode enviar e receber um JWT. Então, seguindo aqui, eu vou fazer um tratamento semelhante ao payload.
Então aqui, payload, e aqui embaixo eu vou dar um print R no tal do payload. Vou tirar o base64 por enquanto, eu tenho ali apenas um array. Então eu vou começar a colocar informações no meu payload. O que que isso significa? No JWT, eu posso enviar qualquer tipo de informação. Vou voltar um pouquinho. Duas finalidades são atendidas. O JWT ele tem duas finalidades. A primeira é compartilhar informação. Então tudo que você colocar no payload, quando uma aplicação receber o seu JWT, automaticamente ela tem acesso às informações que estão neste array. Então você pode colocar qualquer coisa aqui, tomando dois cuidados. Primeiro, de não colocar muita coisa, senão o seu JWT ele se tornará um fardo para a sua aplicação, ele vai ficar muito grande, muito pesado, apesar de sua própria natureza já ser muito leve. E segundo, existem palavras reservadas que são da especificação do JWT. Por exemplo, ISS, que é Issuer, ou quem emitiu, o emissor do certificado. E perceba que só são 3 letras, porque é para o JWT ficar bem sequinho. Então quem que é o Issuer nesse caso? vedcasts.com.br. Mas eu posso colocar coisas minhas, como por exemplo, username Vedovelli e e-mail. De onde vêm estas informações? Geralmente, o JWT ele é emitido após uma ação de login que foi feita com sucesso. Então, existe lá tem uma rota na sua API, que é a rota de login. A aplicação que está utilizando o seu web service vai fazer login passando e-mail e senha. A sua aplicação server-side vai verificar se o usuário está autorizado a acessar a aplicação. E aí, ao invés de fazer um redirect numa aplicação tradicional, nós estamos aqui falando de um web service, ele vai retornar o JWT. E aí, dentro desse payload, você passa de volta informações pertinentes ao usuário. Tá legal? Pode ter também aqui regras de ACL, por exemplo, tá? O que o cara pode acessar? Aí você põe outro array aqui, ele pode acessar sessões 1, 2 e, sei lá, vovozinha, tá? Tudo isso você pode mandar. Só tome cuidado de não mandar de volta dentro de um JWT informações sensíveis. Eu já mostro o porquê no instante. Então vamos lá. Eu tenho aqui agora o payload com todas as informações, tá? Isso é um JSON, mas eu preciso que ele seja um base64. Então tá lá o base64 daquele JSON que eu mostrei logo em seguida. E aí, aqui eu já tenho um JWT funcional. Se eu fizer um echo header.payload e jogar isso na tela, olha só, eu tenho a primeira string, que é o header, com informações sobre o JWT, um ponto, tá? Que foi o ponto que eu coloquei hard-coded aqui. Perceba que eu estou dentro de uma string, então esse ponto não é para concatenar, ele será exibido, ele faz parte do JWT. E aí, eu tenho aqui no resto da string, ou no resto do token, o correspondente ao meu payload. Aí eu posso copiar isso daqui, eu venho em jwt.io, existe uma ferramenta muito legal aqui para a gente ver o nosso JWT. Então, desconsidere por enquanto esse vermelhão aí, invalid signature. Eu quero ir nos dados que foram decodificados. Olha só, eu tenho acesso ao header e eu tenho acesso ao payload. Perceba que esta aplicação jwt.io ela é totalmente estranha à minha programação aqui, tá? Mas mesmo assim ela conseguiu ter acesso a todas as minhas informações. Então aqui vem a primeira característica importante do JWT. Ele carrega informação e qualquer um que tenha acesso ao JWT consegue acessar as informações nele contidas. Aí você se pergunta, tá, mas e aí, aonde entra a segurança nisso? Veja, no caso do JWT, a segurança não é para impedir que as informações contidas sejam visualizadas. A segurança está na validação se o token é legítimo. E é isso que nós vamos fazer agora, colocando a signature, a assinatura do token. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Eu vou voltar para a minha aplicação.
E aí agora eu vou trabalhar no secret, ou para ficar mais claro, eu vou chamar de signature. Beleza, então eu quero codificar alguma coisa. Então, hash hmac, que é o método que vai gerar esse hash para mim, eu vou dizer qual que é o algoritmo que ele vai utilizar, é SH256, qual que é a informação. Aí eu vou passar o header, ponto, o payload. E aí eu vou passar a chave. Neste caso, a chave é Bob Esponja. Aí o que vai acontecer? Eu vou dar um echo signature. Vamos ver o que ele mostra na tela. Olha lá, é um binário. Por que eu sei que é um binário? Porque está cheio daqueles caracteres ali, eu já tenho experiência para saber que isso é o output de um binário no browser. Por que ele é binário? Porque eu passei o true aqui, tá? E é como nós fazemos no PHP. Senão, ele seria somente uma string. Aí, signature vai ser base 64 encode signature. E no final, o token ele será composto por header, payload e signature. E aí eu só vou dar um echo token na minha tela. Beleza. Então, separado, são 3 partes que compõem um JWT, tá? E todas elas separadas por ponto. E isso faz com que eu tenha esta estrutura. Aí eu volto aqui no jwt.io, colei ali o meu JSON Web Token, tenho acesso às informações, mas ele não pode ser validado. Acontece que se eu prover para a aplicação que está decodificando o meu JWT, o meu secret, então ele consegue validar as informações contidas, ou seja, ele consegue determinar que este é um JSON Web Token tal como ele foi emitido durante o processo de login. E isso faz com que ele seja muito seguro. Então vamos lá. 3 características do JSON Web Token. Primeiro, ele é autocontido. O que isso significa? Ele contém todas as informações e todos os meios para que ele seja validado. Tá? Segundo, ele é seguro para ser enviado por headers ou até uma URL, tá? Terceiro, que mais? Ele é leve e acho que só, né? Deixa eu ver. Que mais? Tá. Contém informações, as suas informações. Então, beleza. Então, isso foi como gerar um JSON Web Token. Aí vamos supor que você precise validar na sua própria aplicação um JSON Web Token que foi recebido. Você está desenvolvendo um web service, ok? E aí você põe lá os métodos e rotas para login, emite um JSON Web Token e devolve para a Single Page Application que está consumindo o seu web service. Então, a natureza de um web service RESTful é que ele é stateless. Você não utiliza session. Então, toda chamada ela precisa ter as informações necessárias para que o usuário seja autenticado. Por isso, a cada chamada que a Single Page Application faz ao seu web service, ela envia o JSON Web Token, que contém informações do usuário e pode ser validado. E é essa validação que nós vamos trabalhar agora. Então, aqui eu criarei um método chamado token. E colocarei ali e, ao invés de dar um echo, eu vou retornar o token. Beleza. E aí aqui eu dou um echo token no método, ou seja, na saída deste método. E aí eu tenho lá a mesma coisa. Beleza. Eu vou copiar este token aqui e vou colocar numa variável chamada received token, que é o token recebido para validação, tá? Supondo que este received token foi recebido numa chamada get, ou post, ou put, ou delete. Beleza. Então, como que eu valido isso daí? Simples, eu posso gerar um novo token a qualquer momento e eu tenho acesso à chave, certo? Que é Bob Esponja. Então o que eu faço? If
not, ou sei lá, vamos tratar do positivo. Receive token for igual, gera um novo token aqui, ó. Aí, echo, siga em frente. Caso contrário, suma daqui. Legal? Siga em frente. Mas se eu modificar esse token, ou alguém modificar no meio do caminho, suma daqui, ok? E o que acontece? Se alguém malicioso, pegou o token, decodificou, jogou mais informações, um código malicioso, sei lá, qualquer coisa dentro dele, e recodificou sem ter a chave original que foi utilizada para gerar esse token, quando chegar aqui a validação vai falhar. E é por isso que ele é tão seguro. Por quê? Na geração do token, da assinatura, é utilizado o conteúdo do header e o conteúdo do payload, mais a chave. Então, no meio do caminho, se qualquer um destes for alterado e ou esta chave não for a mesma na utilização da geração da assinatura, a validação vai falhar. E é por isso que ele é tão seguro. Legal? Óbvio que você não precisa gerar tudo isso na mão. Minha intenção aqui era só mostrar para você como construir um JWT na mão. Mas existem bibliotecas para lhe ajudar no processo. Então, eu vou trazer de volta aqui o index.php. Eu venho aqui no jwt.io. Lá tem a sugestão de bibliotecas para que a gente possa fazer o gerenciamento. Então, veja aqui, ó, PHP, tá? Deixa eu ver se é esse que eu já utilizei. Não é esse, também não. Eu acho que é essa terceira aqui, ó. Deixa eu trazer a tela toda para ficar mais fácil. Beleza. Tá, PHP é o senhor Luiz Cobucci, tá? Eu vou lá no repositório dele, eu vou copiar esse daqui para deixar instalando. Então, venho aqui no terminal. E aí, Composer Require, deixa lá instalando. E aí aqui eu tenho o código para gerar o JWT. Eu vou copiar até aqui, voltarei no meu index. Não posso esquecer de fazer um require vendor. Legal, deixa eu ver se já foi feita a instalação. Foi. Aqui eu tenho agora a pasta vendor com a biblioteca e no browser, opa, faltou, lógico, dar um echo no token. Echo token, tá lá o token gerado bonitinho. Se eu for no jwt.io, pegar o debugger aqui, olha só, todas as informações de dentro do token, tá legal? Estão aqui. Essas informações, lógico, informações que vieram da própria instrução de utilização da biblioteca do Sr. Luiz Cobucci. E ele não está validado. Você vê que o token aqui, ó, ele não tem a terceira seção. Então, mas é muito simples a gente colocar uma assinatura. A gente vem aqui, ó, a gente cria um signer. E por fim, a gente só, durante a geração, a gente pede para ele fazer a assinatura do token logo depois, logo antes do get token. E aí é testing, a chave. Volto aqui, temos um novo token que não está válido, mas se eu colocar o testing, aí sim. Então, uma maneira mais fácil de gerar o token, tá? De forma orientada a objetos. E se você está utilizando um framework, no meu caso eu utilizo o Laravel, é só procurar por Laravel JWT, você vai cair aqui no GitHub do Timon Designs.
e aí nós temos um pacote para o Laravel para você implementar tanto a geração do JWT quanto a sua validação, e o pacote já oferece um middleware para que seja muito fácil de fazer essa validação. E isso será utilizado, este pacote JWT Authorization, ele será utilizado numa série que está para ser criada sobre como desenvolver uma single page application com Laravel sendo o web service e o Vue.js sendo a parte do cliente. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil. Obrigado por ter assistido e até o próximo Screencast do V do Velho.